Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive lá nos anos 80, né? E falar um pouquinho sobre como era essa coisa de namorar à distância, né? Numa época onde não havia internet. Bom, mas aí eu tenho que contar a história toda, ela é bem interessante, não é tão longa assim. Bom, É, lá pelos idos dos anos 1983, o aniversário do Rio de Janeiro, da cidade, que é 1º de março, bateu juntinho com o carnaval. Né? 1º de março foi numa quinta-feira, aniversário da cidade, e na semana seguinte, na terça-feira, era o carnaval, né? Que nesse ano de 83 ele caiu no comecinho de março. Acontece de vez em quando. E aí emendou uma coisa com a outra, e eu não sei porquê, se foi só por isso, mas enfim, a comemoração do aniversário da cidade neste ano de 83 foi muito intensa. Acabou virando o carnaval. O carnaval começou ali naquela quinta-feira. As pessoas saíam dos seus trabalhos, eu por exemplo, e acabaram ficando por ali mesmo, não foram embora, né, para casa direto. Coisas como acontecia no sábado e tal, mas de uma forma muito mais intensa. A rua ficou cheia. Eu lembro que a Avenida Rio Branco, se eu não me engano, foi inclusive fechada. E era uma muvuca de gente andando para lá e para cá. Bom, nessas andanças para lá e para cá, tinha um showzinho ali na Cinelândia, né, com um palcozinho armado e tudo. E eu estava me dirigindo para lá. E ali, na esquina da Rio Branco com a Avenida Chile, se eu não me engano, eu estava indo e Raul vinha andando, né, de sentido contrário. Nós passamos um pelo outro, um olhou para o outro, aquela coisa que todo mundo sabe como é que é, né? Passamos, né, e olhamos para trás, aquela coisa toda, e aí voltamos e começamos a conversar. Bom, quem era Raul? Raul, ele era espanhol, um homem muito bonito, baixinho, eu acho homens baixinhos muito bonitos. E ele tinha uma Barbie, né, um homem bonito. Eu tinha 16 anos na época. Eu estava com 16 anos nessa época. Ele já devia ter seus 40 e pouco. Mas era um homem muito bonito. Justamente por isso. Bom, então começamos a conversar. Eu lembro que nós fomos para o Amarelinho, sentamos lá e ficamos conversando. Apesar dele ser espanhol, ele falava um portunhol que dava para entender muito bem. Ele me entendia muito melhor, inclusive, do que eu entendia. Às vezes eu tinha que pedir para ele repetir alguma coisa, quando ele falava muito rápido, mas dava para a gente se entender. Ele trabalhava na companhia aérea Ibéria, da Espanha, né? Morava em Madrid, e amava o Rio de Janeiro. Ele amava o Rio de Janeiro, achava assim o Rio de Janeiro a segunda cidade mais bonita do mundo, e ele já tinha ido em quase todas. A primeira ele achava Tóquio. Então ele gostava muito daqui, conhecia, sabia, gostava muito da cultura brasileira, né? Bom, e aí ficamos aquela coisa toda, conversando ali, né? E marcamos no dia seguinte. Tinha essa coisa de não ter celular, de não ter nada, né? Eu também não tinha telefone em casa, então a gente tinha que marcar. Era isso, marcar e acabou. E aí marcamos no dia seguinte, já era carnaval, já era uma sexta-feira de carnaval, mas aí nós fizemos, nesse dia, na sexta-feira, eu vou deixar o link aqui, vocês vão entender o que aconteceu nessa sexta-feira. E aí da sexta-feira nós já marcamos para o sábado, e esse carnaval foi maravilhoso. E o que a gente fez no sábado? Vou deixar também o link aqui para vocês verem o que a gente fez no sábado. É ótimo que eu tenho já tudo isso preparado e não foi planejado. Bom, aí o sábado foi maravilhoso, né, aquela coisa toda, continuou. Nos vimos durante o carnaval inteiro. Foi isso que aconteceu. Nós ficamos juntos o carnaval inteiro. Bom, ele estava hospedado num hotel na Zona Sul, não lembro aonde.
Bom, e aí ele teve que ir embora, né, depois do carnaval. Afinal de contas ele tinha que trabalhar, aquela coisa toda, ele não estava de férias, ele só veio passar mesmo o carnaval aqui. E aí ele foi embora. E aí o que acontece? Como que a gente vai se comunicar? Né? Lembrando, não tinha internet, não tinha telefone celular, eu também não tinha telefone em casa. Telefone nessa época era uma coisa carérrima, muito caro. E nós não tínhamos telefone em casa. Bom, então como é que a gente vai se comunicar? Não é através de cartas. E era assim que a gente se comunicava, através de cartas. E era uma coisa bem complicada. Por quê? Primeiro, não tinha uma agência de correios perto da minha casa. Então eu tinha que pegar um ônibus para ir até o correio. Né? Então, assim, eu escrevia a carta, ia para o correio, e aí tinha aquela coisa, né, de comprar selo, né? E era mais caro porque era uma correspondência internacional. E aí voltava para casa, tá? E aí ficava esperando, aí a carta demorava para chegar, e aí ele respondia, a resposta demorava também para chegar. E aí aconteceu o seguinte: eu comecei a receber as cartas de Raul, a gente se comunicava, quer dizer, dentro da medida do possível, a gente se comunicava bastante. E aí eu percebi que as cartas que eu recebia estavam sendo lidas pela minha mãe. E numa dessas vezes eu já recebi a carta com o envelope aberto. E aí, claro, né, aquela brigalhada toda. E o que aconteceu? Era assim que acontecia, tá? A síndica do prédio onde nós morávamos recebia todas as correspondências e distribuía, né, para nos apartamentos, porque no prédio não tinha aquela caixinha de correspondência, não tinha. Então ela distribuía. E aí eu combinei com ela o seguinte: olha, faz o seguinte, as cartas que forem para mim, você não entrega na minha casa, no meu apartamento. Você guarda que eu venho aqui buscar. E assim eu comecei a fazer. Era o nosso segredinho. E aí ficamos, né, nessa coisa de trocar cartas, aquela coisa toda. E aí Raul ali, pelo meio do ano, entrou de férias e veio pro Brasil novamente. E aí a gente ficou ali quase que um mês inteiro, né, saindo juntos. E tinha uma coisa muito engraçada nessa época. Ele queria muito ficar me dando presentes o tempo todo. E eu não aceitava nenhum. Era uma coisa meio inconsciente, né? Mas eu não queria que ficasse parecendo que eu tinha qualquer tipo de interesse. Porque não tinha mesmo. O meu único interesse era nele. Eu gostava dele, eu estava apaixonado por ele, por mim. Então, assim, eu não queria aceitar nenhum presente. Mas ele insistia, enfim. Eu lembro que ele me deu 2 livros, um disco, mais algumas coisas. Mas depois de muita insistência, né? Sem eu querer realmente. Não queria mesmo. E continuamos nessa batida, né? Foi um mês maravilhoso. Nós saímos bastante mesmo. Acabamos nos conhecendo muito, ele conhecendo mais a mim até do que eu a ele. Ele era muito interessado na minha vida, né? E depois ele foi novamente embora, né? Acabou as férias, ele foi embora e nós continuamos nessa coisa de trocar cartas. E aí ele viria, né, para o Brasil no final do ano, aquela coisa toda, já estava tudo combinadinho. Só que numa das cartas que ele me mandou, ele me fez a seguinte pergunta: e se você viesse morar aqui? O aqui era na Espanha, né? E eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar, porque claro que eu queria, né? Era óbvio que eu queria. Mas tinha minha mãe, tinha a família, tinha aquela coisa toda, e eu acabei declinando da ideia. Bom, enfim, depois que eu declinei da ideia, as correspondências acabaram e nós nunca mais nos vimos. Eu nunca mais soube dele. Até escrevi uma última carta, mas não tive retorno, não tive resposta. Enfim, né? Não fui.
Fiquei. Deveria ter ido, né? Com certeza. Mas não fui. O que teria acontecido? Não sei. Poderia ter sido maravilhoso, poderia ter sido fantástico, como poderia também ter sido uma merda. E tinha essa coisa também, eu era de menor na época, né? Tinha todo era muito complicado, né? Seria muito complicado. Mas poderia ter dado muito certo, como poderia também não. Então, assim, não há como saber. Mas o vídeo não é sobre isso. Mas eu tinha que contar essa história para vocês entenderem como era essa dinâmica, né, de comunicação, como se dava essa comunicação. E outra, mesmo que eu tivesse telefone em casa, seria muito complicado, porque as ligações locais já eram muito caras. Imagina as ligações internacionais. Né? As coisas não eram como hoje, que, né, uma ligação internacional hoje você liga baratinho. Né? Naquela época era uma pequena fortuna. Né? Era muito caro. Para vocês terem uma ideia, quando a gente ligava de um orelhão, se você fizesse um interurbano, né, de uma cidade para outra, as fichinhas ficavam tec, 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 caindo direto. Imagina uma ligação internacional que era infinitamente mais cara. Né? Aliás, se eu não me engano, se não me falha a memória, as fichas para ligações internacionais eram diferentes. Eu não tenho certeza. Né? Deveria até ter pesquisado isso antes de fazer o vídeo, mas eu realmente não tenho certeza. Mas eu acho que eram. Se alguém aí for dessa época e lembrar, já comenta. Então, gente, era tudo muito complicado. Vários romances deram certo dessa forma? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Esse meu mesmo poderia ter dado certo. Né? Se eu não fosse de menor, se eu não tivesse tanto medo. Depende muito de muita coisa. Né? Mas muitos romances dessa época deram certo dessa forma. Era muito mais complicado? Era. Hoje é muito mais fácil. Você pega, manda uma mensagem via celular, na mesma hora acabou. Né? É como se a pessoa estivesse ali, uma boa videochamada, né? É como se a pessoa está ali, né? Conversando com você na mesma hora. Naquela época não tinha nada disso. Se mandava uma carta que demorava dias para chegar, a resposta demorava tantos outros dias para chegar. Então, assim, tudo que aconteceu nesse dia, até chegar lá, já aconteceu muitas outras coisas. Né? Então, era sempre esse atraso, esse delay. Né? Tinha um atraso enorme nas informações. Mas, enfim, era assim, né? Não tinha outro jeito, nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje. E talvez daqui a algum tempo a tecnologia... Quer dizer, talvez não, né? Obviamente que a tecnologia irá avançar ainda mais. Como será isso eu não sei, mas provavelmente vai ser muito, muito mais fácil ainda do que já é hoje. Né? Mas era isso, eu queria contar essa historinha para vocês. Eu acho essa história muito bonitinha, muito interessante. Né? E aquele reforço para vocês se inscreverem no canal, curtirem bastante, compartilharem os vídeos e comentarem muito. Né? Quem foi daquela época, que lembra dessas coisas todas, né? Que bom, comenta aí. Quem não é daquela época, né? Quem não viveu nada disso, comenta aí também, se tiver mais alguma curiosidade, né? Que eu possa, né, esclarecer, desvendar. E quem lembra desse carnaval, inclusive, de 84, seria maravilhoso. Na verdade, de 83, não é de 84, de 83. Esse carnaval foi muito bom. Aliás, esses carnavais daquela época foram todos muito bons. Tá bom, gente? Era isso, né? Amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. E até amanhã.